Para começar a conversa, dizem que Trump vai redesenhar o mundo. É verdade ou é um exagero? Roberto, é um prazer estar aqui. Roberto, nós todos já nos encontramos numa situação em que nós estamos num voo, num avião, e de repente o comandante diz o seguinte: senhoras e senhores, gostaria de pedir a todos que retornassem aos seus assentos, colocassem o assento na posição vertical, afivelem os cintos, porque nós vamos passar por uma área de turbulência, e eu sempre me apavoro. De trumpulência. Trumpulência. Que é um jogo de palavras, Roberto, não apenas com essa sensação da turbulência, ou seja, a presença do presidente Trump no tabuleiro internacional dá uma chacoalhada, nas relações bilaterais, dá uma chacoalhada no multilateralismo, dá uma chacoalhada no jogo da segurança estratégica, mas é também um jogo de palavras com o conceito de opulência, que significa riqueza. Porque a presidência Trump 2.0 começou no dia 20 de janeiro, num país que tem um PIB nominal de 30 trilhões de dólares. Você sabe que eu tenho muito interesse em mercados emergentes, economias emergentes. Se nós estivéssemos olhando para o mundo 20 anos atrás, quando o Thomas Friedman publicou O Mundo é Plano, aquele livro muito famoso, que era uma espécie de manifesto da globalização profunda, aparentemente a trajetória de crescimento de uma economia como a economia da China e a trajetória de crescimento da economia dos Estados Unidos ia resultar num eclipse raríssimo na história econômica, que é quando uma superpotência ultrapassa a outra como maior economia do mundo. O que estava ali nos astros para acontecer no ano que vem, 2026. Outros entendiam que ia acontecer em 2030. Ora, nos últimos 5, 6 anos, a boca de jacaré entre os Estados Unidos e a China voltou a abrir. Se você pegar naquele momento da grande recessão, 2008, o market cap, a valorização de mercado, o valor de mercado das 10 maiores empresas do mundo, 4 eram norte-americanas, 4 eram europeias e 2 eram japonesas. Se você fizer essa mesma avaliação hoje, das 10 maiores empresas do mundo, 9 são americanas. E uma é a Saudi Aramco, que é a estatal de petróleo da Arábia Saudita. Se você olhar pela ótica do PIB per capita, por exemplo, os Estados Unidos têm 50 estados. O estado mais pobre ou menos rico é o estado do Mississippi. Roberto, hoje, o estado do Mississippi tem um PIB per capita maior do que o PIB per capita da França, maior do que o PIB per capita do Reino Unido e maior do que o PIB per capita do Japão, que nos anos 80, digamos assim, era o grande bicho-papão que eventualmente ia questionar a hegemonia, a supremacia dos Estados Unidos no século XXI. Então, o presidente Trump ele chega num hardware, ele chega numa máquina econômica que está correndo muito forte. E ele tem feito certas opções, por redefinir o mapa mundi a partir de negociações bilaterais. Nós estamos vendo isso com a China, onde houve a imposição de uma espécie de cobertor de tarifas de 10% sobre todas as exportações chinesas para os Estados Unidos. Vimos isso durante a dinâmica de deportação no arranca-rabo entre o presidente Trump e o presidente da Colômbia. Vimos isso em relação a parceiros americanos que estão debaixo daquele guarda-chuva do acordo Estados Unidos, México e Canadá, com imposição de tarifas. Depois acabou-se por meio de tratativas que se sucederam ao anúncio. O presidente Trump voltou para trás e agora, mais recentemente, na imposição de tarifas sobre importações americanas de aço e alumínio. Então, há uma espécie de escolha para fora do multilateralismo, para dentro das relações bilaterais. E nas relações bilaterais, a assimetria de poder, sobretudo de poder econômico, fica mais evidente. Por exemplo, se você colocar de lado a lado Brasil e Estados Unidos, por um lado você está falando de um país de 340 milhões de pessoas que tem um PIB de 30 trilhões de dólares, de outro, um país que tem aí 210 milhões de pessoas e um PIB de 2,3 trilhões de dólares. Então, sim, eu acho que a gente vai ver uma redefinição de muitos parâmetros internacionais. Eu acho, o título da nossa conversa hoje aqui é a nova geopolítica, né, Roberto? Você sabe que antigamente, e mais especificamente até os anos 30,
do século passado, os economistas não distinguiam entre microeconomia, né, que se focaliza muito no indivíduo e na firma, e a macroeconomia, que estuda os grandes agregados econômicos. A minha impressão é que a geopolítica ficou tão importante, né, para o mundo contemporâneo, que já é o momento de nós segmentarmos aquilo que são fenômenos microgeopolíticos, ou seja, fenômenos de grande impacto, mas que acontecem no arco de tempo razoavelmente mais curto, e eventos macrogeopolíticos, que são aqueles também de grande impacto, só que acontecem, não é, num leque temporal um pouco mais amplo. Eu acho que hoje o evento microgeopolítico que está mais a afetar as nossas vidas é a presidência dos Estados Unidos. Pois é, e aí quando a gente olha para o que o Trump diz e faz, tem alguns aspectos, mais de um aspecto que caracteriza o que a gente pode chamar de doutrina Trump, né? Primeiro, aquela história da America First. Então, em primeiro lugar, os interesses dos Estados Unidos. Depois a gente vê os interesses dos outros países. A gente vê o uso de tarifas, em várias ocasiões já, como arma de negociação. A intenção não é impor a tarifa. A intenção é conseguir que aquele país faça alguma coisa que eu quero, por exemplo, impeça a entrada de imigrantes ilegais, é o caso do México e do Canadá, ou impeça a entrada de drogas nos Estados Unidos. Também Agora, há muita gente que tem medo de que esse recurso às tarifas provoque uma retração econômica mundial. Eu vejo profetas do Apocalipse dizendo isso, comparando isso àquela lei, o ato Smoot-Hawley de 1920, que dizem que provocou a Grande Depressão de 1929. Afinal, o que a gente está vendo aqui? Bom, vai depender muito do jogo jogado, né? Porque a relação entre restrições comerciais e política migratória dos Estados Unidos, sem dúvida alguma, é um dos elementos que está sobre a mesa. Há outros elementos. Há uma mega competição hoje entre China e Ocidente, mais especificamente entre China e Estados Unidos. Em determinados setores, a Índia cresce de uma maneira exponencial. Há uma grande nevralgia na Casa Branca hoje em relação aos europeus. Quer dizer, há diferentes elementos na mesa, como você bem identificou, Roberto. Essa relação entre política comercial e política migratória é uma delas, né? Veja, não há dúvida alguma que, se você pensar na característica das empresas transnacionais americanas, né, ao longo desse período que nós poderíamos ter chamado de globalização profunda, é difícil pensar num país que tenha tantas empresas com uma projeção global, com parques produtivos em diferentes jurisdições, como é o caso dos Estados Unidos. Então vamos pensar na seguinte hipótese, né? Uma empresa americana que tem sede no Kentucky, estava olhando o mundo a partir da ótica da eficiência das cadeias produtivas. Ela fez recentemente uma alocação de investimento na criação de capacidade no Vietnã, um centro de distribuição nos Emirados Árabes. Se, de repente, por conta de uma nova doutrina econômica, ela vai encurtar as cadeias nas quais ela apostou apenas recentemente e vai centrar investimentos nos Estados Unidos, isso vai gerar uma perda de valor muito mais acelerada nos investimentos feitos no Vietnã e também no seu centro de distribuição. Isso vai exigir, para essa nova capacidade produtiva nos Estados Unidos, um novo capex, um novo investimento, o que vai tirar a caixa das empresas, vai diminuir a liquidez disponível, vai diminuir o universo de recursos que podem ser pagos aos acionistas nos mercados acionários. Então, é verdade, sim, que existe um potencial inflacionário muito grande nessa visão de mundo. Eu estou entendendo, e eu acho que essa não é uma característica apenas do presidente Trump, ou seja, se você olhar aquilo que dizia o Jake Sullivan, né, que era o conselheiro nacional de segurança da Casa Branca, durante o período Biden, os Estados Unidos estão vivendo uma espécie de mundo da geoeconossegurança. Não é apenas a ideia de eficiência que vai pilotar o avião, é também a ideia de geopolítica e de previsibilidade da atividade produtiva. Eles ficaram muito negativamente impactados com a Covid-19, onde eles tinham que usar máscara, mas não tinha máscara, porque não se produzia máscara, gera uma dependência, por exemplo, de importações vindas da China ou da Índia.
Precisavam de respiradores? Não tinha, precisavam importar. Precisavam de seringas? Não tinham de importar. Então há uma espécie de renascimento da ideia de alguns setores que vão ser privilegiados por uma certa política industrial. Não é apenas uma questão de substituição de importações, mas é também um tema de corrida tecnológica. E isso pode ser, sim, muito inflacionário, pode levar a uma política monetária, né, por parte do Banco Central Americano, do Federal Reserve Board, que vem aí a esfriar um pouco esse entusiasmo que hoje existe em relação a investimentos nos Estados Unidos. Mas, por outro lado, também faz parte do discurso do Trump uma redução que ele promete ser drástica no tamanho do Estado, com corte de impostos. Houve até conversas para se acabar com imposto de renda e uma desburocratização radical. E o melhor símbolo disso é a criação do Doge com a atuação do Elon Musk. Será que essa desburocratização, desregulamentação, redução do tamanho do Estado não é suficiente para compensar esses eventuais efeitos negativos do aumento das tarifas e empurrar os Estados Unidos para frente? Porque é um movimento que a gente não vê na maioria dos países. Por exemplo, a gente olha para o Brasil, a gente vê um Estado que só cresce, que pensa em cobrar cada vez mais imposto. O que você acha? Veja, tem um paralelo que eu acho curioso, né, interessante, Roberto. Em 2023, no segundo semestre de 2023, os chineses patrocinaram um filme de nome... O nome é muito engraçado. O filme é Quando Marx Conheceu Confúcio. Né? Ou seja, você tem essas duas figuras que pairam, né, sobre a sociedade chinesa. Você tem Confúcio, né, quer dizer, o sábio milenar que dá toda a estrutura moral e ética para a sociedade chinesa. E desde 1949 você tem essa centralidade de Marx, né, ou seja, o principal pensador comunista, no partido que governa a China com mão de ferro desde o final dos anos 40. Então, é um filme alegórico que tenta criar pontos de conexão entre Confúcio e Marx. Se você olhar a presidência Trump, você tem um lado que é essa impressionante dinâmica de desburocratização, desregulamentação, diminuição do papel do governo na economia, gastos do governo, e nós poderíamos também acrescentar isso, como você bem identificou, corte de impostos. Eu não sei se os nossos telespectadores e ouvintes, Roberto, chegaram a ver, mas logo depois da posse do presidente Trump, o Bernard Arnault, né, que é o dono da LVMH, é o homem mais rico da França, é o homem mais rico da Europa, voltou a Paris e foi fazer uma apresentação num seminário de um jornal francês. E ele estava absolutamente assim, impressionado, né, com a vitalidade da economia americana e com a determinação do governo americano em criar eficiências internas, diminuição de burocracia interna, diminuição de impostos, argumentando até que os impostos corporativos podiam cair a um piso de 15%, ao passo que na França não se falava em outra coisa a não ser taxar os ricos, criar mais regras, criar mais camisas de força. Então, você tem sim esse lado, que é um lado de muita desburocratização. Agora, por outro lado, em termos de comércio internacional e política industrial, é preciso reconhecer que tem uns elementos na política do Trump que parecem vindos da escola do Raul Prebisch, tá certo? No Prebisch você tinha um tipo de dependência, no Trump você quer diminuir a dependência da China, quer diminuir a dependência da Comissão Econômica para a América CEPAL, Latina. Né? CEPAL, Quer dizer, se você fosse fazer da mesma maneira que os chineses lá têm quando Marx conheceu Confúcio, aqui seria uma espécie de quando Prebisch conheceu Milton Friedman, tá certo? Ou seja, uma combinação de duas linhas de pensamento aparentemente contraditórias. A gente pode ficar nessa especulação teórico, acadêmica, conceitual, ou então a gente pode fazer uma outra coisa, que é o seguinte: o que isso tudo significa para as economias emergentes e, mais especificamente, para o Brasil, né? Porque vamos supor, né, Roberto, você está olhando assim o mapa mundi. Você é o responsável pela alocação de investimentos de uma empresa que tem um interesse em diferentes regiões do mundo. Você está olhando a China e, ao contrário de 20 anos atrás, hoje tem uma tendência de diminuição do seu apetite por risco na China.
tem uma tendência de diminuição do seu apetite por risco na franja do que era a União Soviética, não apenas na Europa Oriental, mas também na própria Rússia. Há uma diminuição relativa do interesse na Europa, porque, por exemplo, a União Europeia, que 20 anos atrás, no seu conjunto, era a maior economia do mundo, hoje é uma economia menor, no agregado, do que a economia dos Estados Unidos e do que a economia chinesa. E as principais economias da Europa, talvez com exceção da Itália, encontram-se numa sinuca de bico. Veja o caso da Alemanha, né? Então, o que tudo isso significa? Poxa, que o Brasil aparece relativamente numa posição muito mais favorável. Então, o que nós deveríamos estar fazendo nesse cenário? Reduzindo impostos, reduzindo carga tributária, melhorando o ambiente de negócios, privatizando, concedendo, ou seja, melhorando o nosso... Aumentando a segurança jurídica. Segurança jurídica. Ou seja, nós temos que fazer uma espécie de condicionamento físico para concorrer de uma maneira muito mais provável de vitória a esses capitais que estão se reorganizando em torno do mundo. Aí você vai por apenas um critério que eu acho que, na minha opinião, já mostra o quanto o Brasil pode ficar para trás, que é a carga tributária como percentual do PIB. Hoje, Roberto, depois de toda a conversa sobre reforma tributária no Brasil, né, lá no fim do arco-íris, ainda assim a nossa carga tributária, vamos pensar no horizonte de 8, 10 anos, se nada for feito do ponto de vista da diminuição do custo do governo, do custo do Estado, nós vamos estar pagando algum número entre 34% e 35% de impostos como percentual do nosso produto interno bruto. Qual é a média dos mercados emergentes? 21%. Então só aí nós temos uma distância que só pode ser medida em anos-luz. Aí você vai olhar para um país como a Suíça, por exemplo, que recentemente foi reconhecido, né, por aquele índice do Fórum Econômico Mundial como o país mais competitivo do mundo. A carga tributária hoje na Suíça é menor do que a carga tributária do Brasil, como percentual do PIB. Aí você vai olhar para os Estados Unidos. Mesmo antes de começar a presidência, essa segunda presidência Trump, os americanos já tinham um patamar de impostos como percentual do PIB a ordem de 27%. Se isso vai jogar, ou seja, se essa presidência Trump, se essa busca de eficiência, corte de impostos, joga a carga tributária nos Estados Unidos para baixo, os Estados Unidos vai ficar muito mais parecido com a média dos mercados emergentes, que são economias mais dinâmicas, do que com os seus primos mais ricos da OCDE, que estão lá em cima com 35%, 40% e lá vai pedrada por cento. O que isso diz para o investidor internacional, para aquele que está pensando, por exemplo, na alocação especial do seu parque produtivo? Vá para os Estados Unidos. Isso diminui o estoque de capital disponível para uma economia como brasileira. Aí você pega, por exemplo, a presidência do G20 que foi exercida pelo Brasil. Qual que era o grande tema da presidência brasileira? Taxar os ricos. Ou seja, é justamente o contrário do que os americanos estão fazendo agora, que entendem esse vínculo entre ricos e riqueza, né, a disponibilidade de capital fazendo inovações, construindo novas empresas, disponibilizando investimentos de longo prazo para a infraestrutura, que na realidade é uma onda que nós, do Brasil, deveríamos estar surfando.